A paz seja com todos nesta noite, culto da família, que o Senhor te abençoe. E momento da palavra. A palavra de Deus, ela vem para nos dar conforto, direção. E aqui estou, na dependência do Espírito Santo, que Ele venha nos ensinar nesta noite. E hoje nós vamos estar falando do pai da fé, Abraão, né? No capítulo, em Gênesis, no capítulo 15, Deus sempre vem falando assim de aliança com o seu povo. E ainda quando era Abrão, Deus não tinha mudado ainda o nome de Abraão, né? No capítulo 15, traz assim um amor tão grande, um zelo que o Senhor Deus tem por o seu povo, por os seus escolhidos, que o início desta palavra, ela vem assim, falando da aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Cada vez que ouvimos essa palavra, ela traz ao nosso coração, vem dizer que o Senhor se importa conosco. Ele tem a sua maneira de trabalhar na nossa vida. Ele vem assim com amor, trazer segurança ao nosso coração. Embora muitas vezes não entendemos, mas Deus, Ele tem a sua maneira de fazer as coisas. E Ele requer compromisso. Aqui quando fala de aliança, é de algo sério, um compromisso. E Deus vai e mostra-se para Abraão dessa forma, trazendo segurança, falando para ele que ele é algo que está à frente. Interessante quando diz assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. O que é escudo? Algo que está à frente para proteger, segurança. Assim que Deus fala ao coração de todos aqueles que está andando, porque você veja, você conhece a palavra, e você veja que aqui uma caminhada que Abraão vem fazendo. Ele obedeceu o chamado do Senhor, quando o Senhor diz: saia do meio da tua parentela. Ele saiu e ele vem peregrinando, andando, e quando chega
Aqui o Senhor fala ainda de aliança. Aliança de Deus com Abraão, quer dizer, ali algo muito poderoso. E Deus diz para ele: não temas, não tenha medo, eu sou o teu escudo. E quando nós meditamos nesta palavra, quando o Senhor traz ao nosso coração, nós entendemos o amor grande que Ele tem por aqueles que são chamados, que estão caminhando a cada dia, embora lutas, muitas vezes olhamos as coisas não está da maneira que gostaríamos que acontecesse, mas o Senhor está dizendo: não temas, não tenha medo. Aqui, diante de tudo aquela caminhada, Deus traz ainda conforto e segurança para o seu servo. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Por que Deus falou dessa forma? Porque Ele tinha promessas, planos para Abrão. Ele tinha coisas grandiosas. E ele: não tenha medo. Não tenha medo. Então, quando meditamos assim, o Senhor falando isso para aquele homem, traz ao nosso coração também. O Senhor diz também: não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. O Senhor não só agiu dessa forma com Abraão, Ele age e Ele está falando ao coração de todos aqueles que crê na sua palavra. O Senhor, nesta noite, Ele conforta e Ele diz: não tenha medo, não tenha medo. O Senhor diz. O Senhor fala dessa forma: eu sou o seu escudo, porque Ele está à frente para nos proteger, para nos livrar. Aqui Ele estava fazendo esta aliança, formando esta aliança com Abrão ainda. E no capítulo 17 aí, logo em seguida, vem falando ainda do sinal da aliança. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Todas as vezes que a palavra vem, ela mostra a sinceridade, o que Deus quer fazer. Aqui, quando ele fala com Abraão, ele está falando: essa é a minha parte.
quando ele diz dessa forma, veja que a idade que Abraão tinha aqui, e o Senhor aparece ali a ele e fala dessa forma: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Veja que Deus ali estava dando o sinal da aliança com Abraão. E ele diz: da minha parte, o que eu vou fazer, o que eu tenho com você, é isso aqui. Grandioso. Coisas extraordinárias que o Senhor fala da minha parte. A parte de Abraão seria o que Deus fala? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Deus ali, ele fala do que ele iria fazer e a direção como Abraão deveria andar. Íntegro, integre, totalmente entregue, dependência total em Deus. E é assim que Deus, ele coloca. Ele tinha tudo isso aqui, mas ele diz: ande com sinceridade, seja íntegro, total dependência em mim. Deus mostra ali a parte que ele iria fazer e o que dependia de Abraão. Abraão prostou-se e ainda fala também: estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Um compromisso, coisa séria. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Quer dizer, que ainda falando, e multiplicarei a sua descendência. Para um senhor alta idade, que não tinha filhos, a esposa era estéril e era também alta já em idade. Então, o Senhor, ele surpreende com a sua palavra. Deus dá ali essa promessa. Deus traz a aliança ali. E ele dá essa promessa. Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Descendência. Assim, algo diante de tudo aquilo que Abraão fez. Abraão prostou-se, o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Da minha parte. Deus estava entregando tudo aquilo. Essa era a aliança de Deus com Abraão. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Então, está tudo entregue.
O que eu tenho eu tenho isso aqui com você. Não será, e aí continua, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Aqui o Senhor já muda o nome dele. Aqui já houve ali uma adoração que é assim, que quando a pessoa ele se entrega de coração, ele está ouvindo Deus, ele tem esse lançar o rosto, quer dizer, quebrantamento diante de Deus, dependência total. Ali Abraão fez isso. E Deus traz poderosamente palavras. Aqui quando ele, no versículo 3, quando diz, Abraão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, o nome será Abraão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Pai de muitas nações, para um homem que tinha aquela vida ali, tinha os seus servos, aquela caminhada toda, mas como assim? Mas essa era a aliança da parte de Deus. Porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Aqui Deus traz palavra tão forte assim na vida daquele homem. E afirmando que essa era a aliança dele. E prometendo, falando dos futuros descendentes, que ele ia formar reis. Então, quando nós meditamos tudo isso, vamos alegrar o nosso coração. E tão somente crer, porque Deus ali, essa aliança que ele estava fazendo ali, o que Abraão estava fazendo? Diante de tudo aquilo que ele estava ouvindo de Deus, ele tão somente estava crendo. Ele estava recebendo no seu coração. E Deus ali confirmando, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. Quer dizer, uma coisa para sempre. Para alguém que não tinha
não tinha uma visão, tinha vivido muitos anos, mas nada tinha acontecido tão grandioso como essa promessa que Deus estava dando aqui. Estabelecer a minha aliança como aliança eterna, não algo passageiro de um momento, uma aliança eterna. Deus falou para ele: e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus. E o Deus dos seus descendentes, quer dizer, geração após geração. Coisa grandiosa. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, olha isso. Darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Isso aqui, amados, é algo tão precioso, porque a palavra de Deus está bem clara. Aqui ele era estrangeiro, ele estava em terras estranhas, e ali o Senhor diz que aquele lugar era dele, da sua descendência. Então, cada vez que ouvimos, o Senhor traz um amor tão grande, assim como ele foi com esse homem. Abraão, Deus muda o nome. Agora é Abraão, pai de muitas nações. E Deus ali diz: olha, você está pisando nesta terra aí, você é estrangeiro, mas isso aí é seu. Então, é algo assim que o Senhor traz ao coração para dizer que nada para o nosso Deus é impossível. Que o que nós devemos ter no nosso coração é crer, exercer a fé. Quando o Senhor traz uma promessa, te dá uma promessa, cada um de nós temos promessas. Não vamos desistir, desanimar, vamos crer, porque assim como ele fez com esse homem que não tinha esperança de construir uma família, mas Deus trouxe além do que ele poderia construir. E aqui essa palavra ela é o alicerce, é você exercer a fé em Deus. E diz mais: de sua parte, disse Deus a Abraão: guarda aqui a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Guarda a minha aliança. Como seus futuros descendentes. Então nós aprendemos que Deus, ele traz, ele fala, dá a direção, mas ele exige também o compromisso, a aliança. E nós aprendemos que Abraão obedeceu.
obedeceu com todas as forças dele. Se hoje falamos tanto, temos tantas mensagens que fala deste homem, ele obedeceu à voz de Deus. Isso alegra a nossa alma cada vez que meditamos na palavra do Senhor, porque nós aprendemos a obedecer. E como o Senhor falou para Abraão, seja íntegro, se entregue de todo o coração. Hoje não é diferente conosco. O Senhor quer isso também de nós. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, fala dessa forma: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quer dizer, se nós somos filhos de Deus, nós necessitamos estar, como essa palavra diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Filhos, mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante você confessar que você aceitou que Jesus como Salvador da sua vida. Então, mediante o batismo, fala, pois os que em Cristo foram batizados, porque o batismo, ele representa um compromisso. Você declara que você está deixando aquele velho homem, você tem uma nova vida com Deus. Aqui quando vem falando dessa forma, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quer dizer, fomos batizados nas águas, temos o Espírito de Deus, recebemos, mostramos para o mundo que nós temos as vestes, aqui quando fala, se revestiram de Cristo, uma nova vida com Deus. É uma nova maneira de viver. Nós necessitamos dessas vestes espirituais, vestes, se revestir de Deus. Aqui fala nesta mensagem. E para Deus não há nenhuma, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, quando você tem uma vida íntegra, assim como falamos, Deus falou ali, a maneira que ele falou com Abraão. Aqui quando nós passamos a ter uma vida com Jesus Cristo, para ele, olha o que diz aqui, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando aceitamos, quando recebemos
Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Nós somos filhos gerados pela palavra, pela fé em Jesus Cristo. Somos novas criaturas. Somos filhos. Antes nós éramos criatura de Deus. Mas a partir do momento que somos gerados pela palavra, nós temos aqui, a palavra diz que para o nosso Deus não há diferença de raça, se é homem, mulher, não importa para o nosso Deus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que traz aqui? A palavra vem falar ao nosso coração, aos nossos corações. Nós somos, como meditamos, falando de Abraão. Olha aqui a promessa chegando para nós também. Se vocês são de Cristo, se nós servimos a Jesus Cristo, se nós sabemos, agimos como filhos de Deus, olha aqui, e vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que o que nós meditamos lá no Velho Testamento, quando nós chegamos aqui também vem falando de Abraão, que nós somos herdeiros segundo a promessa, porque esta promessa de sermos filhos foi dada a Abraão. Por esta razão que a palavra fala, se vocês são de Cristo, se eu sou de Jesus Cristo, se nós somos de Jesus Cristo, olha de onde que vem, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Coisa maravilhosa, tremenda, é a palavra de Deus. Ela vem com toda uma sequência. Se eu e você, nós servimos a Jesus Cristo hoje, temos essa alegria no nosso coração, é porque um dia essa promessa foi dada a Abraão. E hoje, pela graça de Deus, por Jesus Cristo, nós somos herdeiros desta promessa. Maravilhoso, não é? E ainda só para finalizar, Deuteronômio capítulo 28, que vem falando da obediência também, né? As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amados, a importância da obediência.
toda essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, vem falando de obediência, de aliança, de compromisso, de honra ao nosso Deus. E aqui somente para finalizar, veja que ainda vem falando, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Esse é o nosso pedido maior. Cada um de nós precisamos fazer. Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo teu amor eterno, me ensina a obedecer a tua palavra, a viver. Aqui, quando fala dessa forma, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, nós necessitamos cada dia obedecer à voz de Deus, os mandamentos, o que está nas Escrituras, aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração, derramado a maneira para cada um de nós viver conforme a sua palavra. E é interessante quando fala os seus mandamentos que hoje lhe dou, hoje o Senhor está nos dando esta palavra. E Ele quer tão somente que obedeçamos a sua voz. E diz mais, lhes dou hoje, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. O Senhor, Ele honra, tá, amados? Tenha certeza que o Senhor honra aqueles que obedecem, assim como Ele honrou Abraão. Você veja que toda a história, o Senhor trouxe promessas, o Senhor honrou, e através dessa honra tão grande, hoje nós temos o privilégio de estar participando e recebendo uma palavra como essa. Mas o Senhor honrou Abraão, porque houve fé e obediência. E da mesma forma, aqui fala que o Senhor honra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, quando eu obedeço a voz do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós não necessitamos de ficar correndo atrás de bênção, porque aqui eu tomo posse e eu creio que é assim que o Senhor faz. Todas estas bênçãos virão sobre vocês. Virão. Quando eu estou na posição, quando eu tenho uma aliança com Deus, as bênçãos do Senhor vêm até a mim. Ele derrama sobre a minha vida. Ele derrama sobre as nossas vidas. E os acompanharão aonde eu for. As bênçãos do Senhor, a bondade do Senhor me acompanha. A bondade do Senhor nos acompanha quando estamos cumprindo, sendo íntegro,
vivendo, tendo uma aliança com Deus. É interessante. Se vocês, mas tem aqui, ó, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, o ponto é obediência. Ouvir a voz de Deus, deixar Deus agir e exercer a fé. Assim o Espírito Santo abre no nosso coração. E mais uma vez, o Senhor diz: não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Assim ele disse para Abraão. E da mesma forma, ele alegra o nosso coração. E o Espírito Santo diz também: não tenha medo. É isso, obediência. Todas as referências que o Senhor trouxe nesta palavra fala de aliança, de obediência, compromisso, e o Senhor diz: da minha parte eu faço, agora depende de você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que esta palavra fale mais e mais ao seu coração, que o Espírito Santo ilumine e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e tão somente exerça a sua fé e creia e você verá o que Deus vai fazer. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem todos na paz.